Vamos começar mais um conteúdo de matemática do segundo ano, arranjo simples. Pensando agora em um grupo de elementos, e vamos chamar esse grupo de elementos de agrupamento, que dentro da análise combinatória vai se diferenciar aí um do outro através das formulações. Começamos com o primeiro tipo de agrupamento, trabalhando com arranjo simples. Dentro do arranjo, os elementos que fazem parte desse grupo, eles se diferenciam através da sua ordem ou da sua natureza. Toda vez que isso acontecer, quer dizer que estamos trabalhando com arranjo simples. Um exemplo bem simples, bem básico, é o exemplo do pódio. Você está em primeiro, segundo ou terceiro lugar, diferencia? Se você mudar essa ordem, ficar em terceiro, segundo ou primeiro, importa? Importa você ser o vencedor, você ficar em primeiro lugar? Claro que importa, não é isso? Ah, claro que importa. Quem é que não quer ficar em primeiro lugar? Não é isso? Quando a gente faz um jogo, quando você participa de uma competição, o seu intuito é estar em primeiro lugar, é de ser o melhor, ser o primeiro, não é isso? Então, vamos pensar em relação a números. Se eu escrever aqui 123, ou se eu colocar 321, eu mudei aqui, são os mesmos números. Observe aqui, são os mesmos números. Eu tenho 123, tenho 321. São os mesmos números, porém, eu mudei a ordem desses números. Eles passam a ter ainda o mesmo valor. 123 é igual, em relação à quantidade, é igual a 321? Não é isso? 321 é um valor bem maior. Eu usei os mesmos algarismos, só que em ordens diferentes. Não é isso? Então, esses números, apesar de serem os mesmos números, mas com ordens diferentes, eles têm valores diferentes. E nisso, quando equivale no arranjo, o que vai importar é a ordem. Se o que me importa é a ordem, então vou trabalhar com arranjos. Eu vou ler o problema, vou interpretar e vou saber. Vou me perguntar: a ordem dos elementos muda? Se ele mudar, eu vou trabalhar com arranjo simples, certo? Se não importar essa ordem dos elementos, eu vou estar trabalhando com outra coisa, certo? Mas no caso, quando eu leio o problema, se a ordem dos meus elementos ela muda, ela importa para a gente, ela tem importância estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar e assim sucessivamente. Quando eu leio o meu problema, se essa ordem tem importância, então eu estou trabalhando com arranjo simples, certo? Eu vou colocar a fórmula aqui do arranjo, que é o que vocês precisam lembrar. O arranjo de N de P em P, onde, ou seja, de N elementos tomados de P em P, de N elementos tomados de P em P, tem a formulação onde N fatorial é igual a N menos P fatorial. Onde esse N e os valores de P, eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Esse valor de P, ele tem que ser menor ou igual aos meus valores de N. Certo? Isso é o que você precisa lembrar dessa fórmula aqui, certo? E ainda da perguntinha. Se a ordem importa, então estou trabalhando com arranjos, ok? Se a ordem importa, trabalho com arranjos. Vou fazer aqui alguns exemplos de aplicações numéricas em arranjo, certo? Para vocês verem como é que eu vou resolver utilizando a fórmula. Vamos à problematização. Um arranjo de 3 elementos tomados de 2 em 2. Então, eu tenho 3 elementos tomados de 2 em 2
Esse primeiro valor refere-se a N, ok? E o meu segundo valor é o P. O que é o N e o que é o P? O N é a quantidade de elementos que eu tenho e o P é a quantidade de elementos por arranjo, ou seja, a minha quantidade de agrupamentos, certo? Substituindo na fórmula N fatorial, então é 3 fatorial sobre N menos P, então é 3 menos 2 fatorial, ok? 3 menos 2, 1 fatorial. No 3 fatorial, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir, vou multiplicar esse 3 até chegar em 1. 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Repito, 1 fatorial, é isso? Para eu poder cancelar, poder simplificar esse 1 aqui. E ficou só o quê? 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, em um arranjo de 3 elementos agrupados de 2 a 2, eu tenho como resultado 6. Ainda, um arranjo de 3 elementos tomados de 3 a 3, eu tenho o quê? N fatorial, então é 3 fatorial, 3 menos 3 fatorial. Estou substituindo, viu, gente? De acordo com a minha fórmula, ok? Quanto é 3 menos 3? 3 menos 3 é nada. Nada fatorial, substitua aqui o 3, repita aqui o 3 fatorial. A gente já sabe o caso particular do fatorial, onde o zero fatorial, ele vale quanto? 1, não é isso? Então, eu tenho 3 fatorial dividido por 1. Logo, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Aqui, ó, gente, eu tenho um caso particular do arranjo, que diz o quê? Toda vez que eu tenho um arranjo onde o P, ele é exatamente igual ao valor de N, ou seja, o valor do meu arranjo sendo os mesmos valores de N e N, eu tenho o quê? Eu tenho o valor daquele meu fatorial, por exemplo, não era 3 e 3 aqui, tanto N quanto P era o mesmo valor, então eu já sei que eu vou precisar fazer aqui só o quê? Vou pegar o valor que tenho e vou realizar o fatorial dele. 3 ficou o quê? 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Certo? O resultado final apareceu pra gente. Um arranjo de 3, 0 em 0. Vamos supor que esse exemplo, se eu tenho 3 fatorial sobre 3 menos 0 fatorial. Logo, eu tenho 3 fatorial sobre 3 menos 0 é quanto? 3 fatorial. Quando eu tenho o mesmo número no numerador e no denominador, eu posso o quê? Simplificar. Vou cancelar. Cancelei, ficou alguma coisa? Não. Se não ficou, então equivale a 1. 3 dividido por 3 vai ser o próprio 1. Então, toda vez que o nosso arranjo for de N 0 em 0, o meu resultado será 1, certo? Esses são os dois casos particulares em relação a arranjo, ok? Então, o que é que eu tenho que lembrar quando eu for realizar os meus cálculozinhos em relação a arranjo? O que me importa é a ordem dos elementos. Se eu perguntar assim, a ordem importa? Se essa ordem importar, significa que eu estou trabalhando com arranjos simples.
E é isso, gente. É uma explicação simples, resumida. Espero que vocês tenham entendido. E vamos trabalhar agora algumas questõezinhas para ver se vocês conseguiram assimilar, ok?